Esses dias eu tenho meditado sobre a igreja, como sempre, né? E devido ao nosso encargo, aquilo que a gente carrega no Senhor, tentando viver o nosso ministério profético, a maior coisa que a gente quer é trazer uma clareza para a igreja de Jesus, sobre os próximos passos, sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que o Senhor, está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer. E nesses dias o Espírito Santo ele tem gerado algo muito forte no meu espírito, e dentro de uma visão profética eu quero ser pastoral nesta noite, porque eu observo que existe uma grande lacuna entre a prática e a teoria. O quanto, querido, nós carregamos hoje, se nós olharmos para a igreja de hoje, do século 21, eu vejo a igreja, irmãos, com uma mochila daquela bem pesada nas costas, onde nós carregamos tanto entendimento, revelações, conhecimentos. Só que uma igreja que tem poucas experiências com Deus. E esses dias eu falava com o irmão em Uberlândia, eu falava: querido, deixa eu falar uma coisa para você. Toda letra que a pessoa pega, mas não tem experiências com Deus, aquilo se torna apenas uma letra, não deixa de ser uma letra. Mas quando eu leio as Escrituras e o Senhor me marca com uma experiência, aquilo é vida para o meu espírito. O que está faltando na igreja de Jesus nesses dias, querido, eu tenho orado por isso, e o Senhor tem me dado clareza a despeito desses dias, é que, querido, nós precisamos ser marcado com experiências que vão definir a nossa relação com Deus. Sabe por que nós conseguimos vir ao culto, bater um ponto e ir para casa? E eu já fui meu culto no domingo. Mas sabe por que às vezes a gente não chega aqui, não estabelece um altar de adoração, se quebranta, chora, se humilha diante do Senhor? Porque não tem experiências. Nós apenas estamos ouvindo algumas letras. Nós estamos carregados de revelações que ainda não entraram em ação. Revelação, revelar a ação, isso não entrou em nós ainda, querido. Nós estamos andando na superficialidade, porque nós não estamos vivendo experiências com Deus. A experiência nos marca. A experiência com Deus, ela define a nossa relação a partir daquele momento. E nós muitas vezes, irmãos, estamos inseridos em uma congregação local, em uma igreja, mas muitas vezes o que nos falta é uma experiência que venha mudar o nosso contato, a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Eu não quero dizer apenas de uma pessoa que vai lá e bota a mão agora num paralítico, esse paralítico agora levanta e anda. Você teve uma experiência, foi sobrenatural. Só que o primeiro milagre, eu já comecei a pregar, irmãos, vamos comigo. O primeiro milagre que Jesus operou foi transformar a água em vinho, num casamento, nas bodas de Canaã da Galileia. E o primeiro milagre que Jesus estava dizendo e sinalizando ao homem vindo à terra é transformação. Antes que ele curasse o coxo, antes que ele tocasse o cego, antes que ele fizesse o paralítico andar, ele foi lá e transformou a água em vinho, declarando, apontando, dizendo: eu vim para transformar pessoas da água para o vinho. E eu não sou contra milagres. Ontem havia, sexta-feira, no sábado, uma cruzada lá em Uberlândia, os irmãos falando algumas coisas. Jamais eu vou ser contra o operar de Deus, o milagre. Irmãos, mas nesses dias eu tenho chorado para Deus me derrubar por dentro, para Deus acabar com a gente por dentro, irmãos. A gente precisa mudar, a gente precisa ser melhor. Como o pastor Marquinhos estava falando, a gente vê uma catástrofe, a gente fala: esse negócio está chato, vai e muda o canal. Mas aquilo não gera dor, não gera pranto, não gera lágrimas em nós.
Por quê, irmãos? Porque nós estamos como uma terra seca. E Jesus, a primeira coisa que ele veio estabelecendo, o primeiro milagre foi transformar a água em vinho, dizendo: eu vim para, em primeiro lugar, antes de eu curar o coxo, antes de eu curar o cego, antes de eu tocar a moléstia do povo, eu quero transformar você por dentro, da água para o vinho. Aleluia! Aleluia! É o que Ele quer fazer em nós. Não nos julgamos perfeitos, somos imperfeitos, todos nós nesse ambiente. Mas você se conhece mais do que eu te conheço. Então você sabe quem você é um pouco. E Deus nos conhece muito mais. E nós sabemos, irmãos, que nesses dias nós precisamos de uma experiência. Não apenas de ver um coxo andar, mas de uma experiência que toca o nosso ser e que defina a partir de hoje, seja um divisor de águas, que defina a nossa relação com Deus daqui para frente. Aleluia! Por que pessoas são inconstantes na casa de Deus? Por que pessoas são inconstantes na relação com Deus? Porque um dia, pastor, estou queimando, estou no fogo. No outro dia fala: pastor, estou quase abandonando, estou quase largando tudo. Porque não tiveram uma experiência com Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: todos os homens e mulheres que desviam nunca tiveram um encontro real com Deus. Que é isso, pastor? Nunca tiveram um encontro real com Deus. Nenhuma pessoa que teve um encontro, uma experiência sobrenatural com Deus, consegue abandoná-lo, jamais. Não abandona, não larga o Senhor por nada. Por isso nós precisamos de uma experiência, de um lugar de encontro, onde defina a nossa relação com Deus, onde nos defina como filhos, e tem a definição clara que Ele é o nosso Deus, e que nisso, querido, nós venhamos conseguir ter uma relação com o Senhor, a partir de hoje, de uma forma diferente. Abra sua Bíblia, Gênesis 28, 10, fala a visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez o seu travesseiro, e se deitou ali no mesmo lugar para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei de referido. Despertando Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó agora está fugindo do seu irmão Esaú. Jacó agora está trilhando um caminho de fuga que a sua mãe falou: foge, porque o teu irmão agora vai te matar, Esaú. A história vocês conhecem, são dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó nasce agarrado no pé do irmão,
E Esaú é aquele que saiu primeiro e era aquele a quem Isaac de fato amava. E a mãe gostava mais de Jacó, mas o pai gostava mais de Esaú. E a gente já começa a ver uma rejeição paterna acontecendo, porque o pai amava o caçador que era Esaú. E ali, irmãos, Jacó, num dado momento, nós conhecemos a história, que sabia que o seu irmão tinha saído primeiro e ele era o primogênito. E nós sabemos que o primogênito, ele recebia a porção dobrada da herança. Ele tinha a mão direita sobre a sua cabeça, ele era abençoado pelo pai de uma forma diferente de todos os outros irmãos. E ali naquele momento, irmãos, ele está chegando, Esaú está chegando da guerra, está chegando, ou melhor, da caça, porque ele era um caçador, e diz a Bíblia que ele era cada dia mais habilidoso. E agora ele vem chegando e entrando dentro de casa, e Jacó agora está fazendo um grande guisado lá de lentilhas. E nós sabemos a história, aí Esaú entra dentro de casa, e naquela mesma hora que Jacó está fazendo aquele guisado, Esaú vai olhar para o guisado e vai querer aquele guisado devido ao cansaço e à fome do campo que ele estava. Só que Jacó, esperto, quando Esaú vai pedir aquele guisado para comer devido a estar com fome e cansado, Jacó vai negociar para que ele desse a primogenitura. Eu te dou a lentilha, mas tu me dá a tua primogenitura. E nós começamos a observar que um homem cansado, ele troca aquilo que é eterno pelo aquilo que é terreno. Por isso, muitas vezes, querido, nós que estamos cansados, fadigados de alguma coisa, precisamos ter cuidado. Porque a fadiga espiritual, até mesmo a fadiga nossa, do corpo, nos faz entregar algumas coisas que às vezes não deveríamos entregar. E agora Esaú está entrando dentro de casa, Esaú está cansado da caça, do campo, debaixo de sol e andando atrás de animais e caçando. Ele vai chegar e vai falar: cara, eu te entrego essa primogenitura, eu vou desprezar isso. O que eu quero mesmo é essa comida. A primogenitura era algo espiritual, a lentilha era algo terreno. Então agora ele está trocando o que é espiritual pelo aquilo que é terreno. Por quê? Por causa do cansaço que abatia ele. Por isso todos os homens que estão cansados da batalha, homens que não renovam as suas forças do Senhor, muitas vezes eles decidem entregar. E muitas vezes a consequência disso, irmãos, é dramática. Por quê? Porque nós não deveríamos trocar aquilo que é espiritual pelo aquilo que é terreno. Mas muitas vezes no nosso cansaço, na nossa fadiga, que deveríamos estar buscando no Senhor e renovando nossas forças, nós continuamos uma caminhada até entregar aquilo que não deveríamos ter entregado. E agora, irmãos, Esaú vai falar: cara, eu quero esse guisado. Jacó vai falar: então faz o seguinte, me dá a sua primogenitura. E ali, irmãos, eles fecharam um acordo. E alguns pregadores vão dizer que Jacó roubou a primogenitura. E nós sabemos que Jacó não havia roubado a primogenitura. Jacó negociou a primogenitura. E segundo o costume dos hebreus, era possível que o homem mais velho, o irmão primogênito, ele pudesse dar ou vender ou negociar a sua primogenitura, sim. Jacó, ele só foi um espertinho na história, mas ele não roubou, ele não podia roubar. Mas no momento ali, ele botou o olho na primogenitura. E o irmão cansado, fadigado, pediu prato de lentilha, pegou o prato de lentilha e entregou. E diz a Bíblia: e desprezou Esaú a sua primogenitura. E agora está entregue a sua primogenitura. Não obstante, de agora Jacó está satisfeito de ter pegado a primogenitura e de estar sobre ele a primogenitura que pertencia ao seu irmão Esaú. Ele agora, com a sua mãe, você conhece a história, ele vai enganar agora o seu pai Isaac. Eles vão se vestir, irmãos, porque Esaú era muito cabeludo. E agora Jacó vai dar um jeito, irmãos, de se florir como o irmão. E a sua mãe e eles vão ser introduzidos aonde seu pai está. E o pai já estava adiantado, avançado em idades, não enxergava mais direito. E o pai agora queria, antes da sua morte, abençoar Esaú, que era o filho primogênito. Mas agora, irmãos, quem vai entrar no lugar de Esaú? Porque Esaú foi buscar uma caça para o pai.
E Jacó agora com a sua mãe tramou e fez essa casa, e fez agora essa comida rápida e está trazendo na presença do pai. E agora os dois estão entrando na presença do pai, e quando é para abençoar, Jacó se desponta e vai em direção a Isaac para ser abençoado. E Isaac está para morrer, Isaac já está avançado em idades. E agora mais uma vez o Jacó, ele vai se apresentar diante do pai, agora sim para tomar a bênção do irmão. A palavra Jacó, irmão, significa suplantador, enganador. E agora ele vai tomar a bênção do seu irmão. Por quê, irmãos? Porque na presença de Isaac, quem deveria ter entrado era Esaú. Mas Esaú estava onde? No campo. E agora Jacó está entrando como se fosse Esaú. E o pai agora vai tocar nele e vai ver que ele de fato deve ser Esaú. E o pai vai pegar e vai abençoar Jacó como se fosse a Esaú. Então, aqui ele negocia com o seu irmão a primogenitura. E aqui, irmãos, agora ele está tomando de fato a bênção do seu irmão Esaú. O grande problema é que pessoas que não vivem experiências com Deus e não têm uma mudança radical de vida, nós sempre vamos tentar tomar a bênção de Deus mediante a um esforço que não é pela forma legal. Esaú, ele deveria ser abençoado pelo pai, mas quem vai ser abençoado vai ser Jacó. Então Jacó está sendo abençoado na pessoa de Esaú. Isso significa, deveria se estender a mão sobre Esaú, e a bênção agora foi estendida sobre Jacó. Isso significa, Jacó tomou a identidade do irmão, tomou agora a forma do seu irmão para receber a bênção. E isso diz respeito a pessoas que não estão ainda na condição de ter, na condição de receber. Eles tomam uma identidade para receber a bênção, como se fosse na identidade do irmão. Tudo isso vai dizer, olha para mim, Jacó, quando ele negocia a primogenitura do irmão, ele estava onde? De olho na primogenitura. Agora, quando ele toma a bênção do seu irmão, ele estava de olho também na bênção do irmão. Por quê? Porque a essência de Jacó ainda não lhe dava direito de ele acessar as bênçãos do pai ou de Deus. E o caminho que muitas vezes nós fazemos é quando não conseguimos acessar pelaquilo que somos, muitas vezes nós nos caracterizamos em uma outra identidade para tentar receber. Então agora eu vou me florir de Esaú sendo Jacó, para tentar receber alguma coisa do pai. A questão é, as experiências que eu tenho com Deus, elas vão mudar a minha vida e a minha relação com o Senhor, a ponto de Deus despejar, colocar sobre mim, a ponto de eu conseguir acessar algo em Deus que me pertence. Mas enquanto eu não tenho experiências que venham mudar a minha história, mudar a minha vida, eu preciso agora usar de um subterfúgio para poder receber aquilo que não é meu. E muitas vezes nós caminhamos nessa identidade. Quantas vezes nós oramos para que Deus nos dê alguma coisa? Quantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos agracie com alguma coisa? E às vezes não é o tempo, e às vezes não temos a condição de acessar aquilo ainda. E agora, irmãos, a história é que Jacó, ele está pegando a bênção do seu irmão. O pai coloca a mão como se estivesse colocando a mão sobre Esaú e abençoa ele. Isso significa, ele recebe uma bênção fora da sua identidade. Por quê? Porque eu não tive ainda uma base relacional com Deus que mudasse a minha história, que me desse direito de acessar algumas coisas no Senhor. Então agora eu tenho que me fazer do outro, tomar a carapuça de uma outra identidade,
Agora eu tenho que mudar a forma que eu sou para tentar receber alguma coisa. E o que a igreja precisa nesses dias não é tomar a forma da identidade do outro. O que nós precisamos é realmente de uma transformação que nos faça acessar toda a herança que Deus tem para nós. Porque nós não fomos chamados para ser Jacó. Nós fomos chamados para ser Israel. Mas todo Jacó que ainda não está no tempo e ainda não passou o processo para acessar essas realidades espirituais, ele agora vai ou negociar, ou trapacear, ou ele vai entrar em uma outra identidade para receber aquilo que ele ainda não consegue como Jacó. Então agora ele quer se fazer de Esaú, porque a bênção do pai seria sobre Esaú. Então ele se vestindo de Esaú, ele consegue receber uma bênção. Mas todas essas bênçãos que recebemos na identidade de Esaú, sendo Jacó, não prospera. Porque ele acaba de receber a bênção. Esaú se levanta e disse assim: o meu pai está avançado em idades, o meu irmão tomou a minha bênção. Então quando meu pai se deitar, eu me levantarei e irei matá-lo. Agora Esaú fica furioso, porque descobre, ele vai até o pai: pai, cheguei da guerra, cheguei lá da caça, estou cansado, e agora vim trazer seu... Ué, meu filho, mas espera aí. E ele não enxergava mais direito. Ué, meu filho, mas veio um aqui e eu já abençoei. Como assim, pai? Veio. E agora Esaú descobre que foi Jacó que entrou lá e tinha roubado a bênção dele. E agora ele vai tentar matar. E essa história vai contar, irmãos, que agora Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Esaú queria matá-lo, ele está fugindo. E a primeira coisa que vai acontecer, irmãos, é que num dado momento dessa estrada, ele indo para Arã, ele vai parar cansado, fadigado do caminho, do sol, do deserto castigante. Ele vai parar e diz a Bíblia que ele vai pegar uma pedra. Ele vai se deitar sobre uma pedra e vai fazer dessa pedra um travesseiro. Pedra fala. Pedra fala do meu Cristo, do nosso Cristo. E agora ele vai se repousar sobre essa pedra. Ele vai se deitar sobre essa pedra. E ele vai colocar a sua mentalidade, a sua cabeça em Cristo. E agora ele deitando, irmãos, e dormindo, não tem como, não tem outra forma. Os céus vão se abrir. E diz a Bíblia que ele começa a sonhar. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Jacó. Deus sabia quem Jacó era. Deus sabia que no confronto Jacó se renderia, ao contrário de Caim. Que quando Deus parou diante de Caim, falou: ei Caim, se procederes bem, não é que tu serás aceito? Ele vai lá, trapaça Deus, dá um jeitinho, chama o seu irmão Abel para o campo e vai lá e mata o seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: para todos os homens existe uma chance, até que Deus saiba a verdade do seu coração. Quando Caim começou a se esquivar de Deus, Deus vai pontuar Caim com um sinal, e Caim não consegue mais ter a bênção do Senhor. Diz a Bíblia que ele andaria maldito sobre a face da terra, e andou até os dias da sua morte. Mas para Jacó tinha acabado de, negociar a primogenitura do irmão. Jacó se vestiu de pelo para roubar a bênção que estava sobre Esaú. E agora ele está fugitivo no deserto, caminhando, debaixo de um sol castigante, debaixo de calor, de sequidão, de solidão. Mas ele vai deitar a cabeça no seu travesseiro de pedra e vai dormir. E no momento que ele dorme, deixa eu dizer uma coisa para você: todos os homens que Deus quer marcar a vida dele, não é nós que primeiro vamos atrás de Deus, Deus vem ao nosso encontro.
E o primeiro episódio que vai acontecer é quando Jacó ali, irmãos, debaixo daquele sol, de calor, de fome, de cansaço, de fadiga, ele se deita sobre aquele travesseiro. Diz a Bíblia que o Senhor vem num sonho e se revela a ele. Diz a Bíblia, irmãos, que num sonho ele vai ver essa escada, e a escada vinha da terra até o céu. E diz mais a Bíblia que o Senhor estava acima dessa escada. E não apenas isso, ele viu o Senhor lá na ponta da escada, mas tinha anjos que desciam e subiam. O Senhor estava marcando a Jacó num encontro. E esse lugar que ele chamou de Betel foi o lugar do encontro. Homens como nós, Igreja de Jesus, nós precisamos de encontros. O que vai marcar a sua vida, querido, não é só o quanto você sabe, não é apenas o conhecimento que você tem. O que vai marcar a sua vida são os lugares de encontro. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa de um lugar de encontro. Por que que Deus vinha na viração do dia? Estar com Adão era um lugar de encontro. Então, quando chegava-se a viração do dia, Deus vinha estar com Adão, era um lugar de encontro. Até o dia em que ele pecou, e quando Deus veio, ele não estava. E Deus começa a procurar Adão, mas onde estava Adão? Fugiu porque havia pecado. Mas Deus veio para o lugar do encontro. Todos nós, irmãos, precisamos desse lugar de encontro. A nossa vida se torna a mesma, mesquinha, pequena, medíocre. A nossa vida vai se tornar apenas um homem que vai para o templo, mas não tem mais experiência, não tem um lugar de encontro, não tem onde Deus se revela, não tem onde o coração de Deus se abre para nós, não tem onde Deus conta os seus segredos para nós. Nós vamos se tornar até estarmos fadigados. Por quê, irmãos? Porque a letra sem uma experiência continua sendo letra, mas a letra com uma experiência se torna vida para nós. Então Jacó, nesse lugar que ele está fugindo, quem era Jacó, irmãos? Olhe para trás, quem era o seu avô? Abraão. Quem era o seu pai? Isaac. 2 patriarcas. Então você está achando que Jacó era aquele manezão? Jacó tinha uma linhagem, irmãos. Então quando a gente fala, Jacó era aquele... Irmãos, Jacó tinha quente. Se você olhar, o avô dele era quem? Abraão, pai da fé, cara. Aí você olha depois quem era o próximo patriarca? Isaac. Era o seu pai. E depois qual é a oração? Que depois da morte de Jacó, que se tornou Israel, qual é a oração que eles faziam? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não era qualquer um. Mas agora, irmãos, Jacó tinha trapaceado o irmão. Jacó tinha negociado a primogenitura. E Jacó estava indo. O que eu quero pontuar para você é o seguinte: ele tendo uma genealogia, ele sendo um dos dos nomes lá que ia entrar para ser um dos patriarcas, que homens na Bíblia oraram, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nome dele ficou para a história. Mesmo carregando, irmãos, isso que Deus ia fazer com ele, de ser um patriarca, de entrar para a história, ele ainda estava numa identidade antiga. Ele ainda era um enganador, um suplantador, até o dia quando tudo muda. E é só isso que eu quero falar para você. Quando tudo muda. Tem gente que odeia ser a si mesmo. Tem gente que não suporta mais as próprias ações. Mas sabe por quê? Está nos faltando a pedra, o lugar do encontro. Não adianta vir ao templo, irmãos. A gente não é fariseu nem religioso. Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço. Adianta, irmãos, o lugar do encontro. Onde a gente permita que Deus venha invadir o nosso sonho e dizer assim: ei,
Olha o que está te esperando. Aí Deus está lá em cima da escada, pastor Marcos. Anjo descendo e subindo. E Jacó olhando, dizendo: meu Deus. E Jacó dormindo com a cabeça na pedra. E agora Jacó está olhando e aqueles anjos descendo e subindo. Deus estava falando para Jacó: ei Jacó, a partir de hoje eu estou conectando os céus e a terra. Essa escada que vem do céu e toca a terra, é porque a partir de hoje eu agora vou tocar a sua vida. É porque a partir de agora, cara, você carrega um nome, mas ainda não tem uma identidade. Você tem um nome, seu nome é Jacó. Você será um dos patriarcas, mas ainda não tem uma identidade. E a partir de hoje os céus vão te tocar. E nessa escada está apenas revelando uma coisa: é quando ele acorda. Verdadeiramente Deus está aqui. E eu não sabia. Quem era ele? Jacó. Quem somos nós? Filhos de Deus, do Mevan. E quem diz que nós temos esse encontro com Deus? Quem diz que já fomos marcados com uma experiência que mude a nossa relação com Deus? Porque ainda fazemos birra com Deus? Porque ainda conseguimos barganhar com Deus? Porque ainda conseguimos negociar com Deus? Porque ainda conseguimos não ser aquilo que Deus espera de nós? Porque ainda não tivemos o lugar do encontro. Não tivemos uma história que venha fazer antes e depois. Escute, esse é o momento em que Deus vem ao encontro de Jacó. Jacó estava andando e para dormir, e bota sua cabeça sobre uma pedra. E agora Deus, conhecendo o coração dele e sabendo quem Jacó poderia ser, Deus fala: eu vou ao encontro desse cara. Ainda que ele não seja aquilo que eu espero, e não se tornou aquilo que eu vou fazer dele, eu quero ele, vou ao encontro dele. Tudo isso é muito bom, mas também pode se tornar muito perigoso. Porque Deus, quando vem ao nosso encontro, é para nos revelar que o céu começa a nos tocar. Mas quando nós não correspondemos a isso, isso começa a se tornar perigoso. Amém? Jacó se levanta. E um patriarca não podia dizer aquilo. Ele viu seu avô Abraão, o pai da fé. Ele viu seu pai Isaac. Ele viu que Deus era com Isaac, seu pai. E ele levanta e diz: verdadeiramente o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Quantos de nós podemos dizer que verdadeiramente Deus, eu acho que está aqui, mas até hoje eu não sei disso? Será se na nossa vida, irmãos, no nosso dia a dia, nos nossos encontros, ou se é que nós temos, a gente pode dizer que verdadeiramente Deus está aqui? Jacó está se levantando como um patriarca, um homem que iria gerar a descendência de Israel, um homem que Deus acreditou nele, e Deus foi ao encontro dele dizendo: cara, eu vou te parar. E nesta parada será um lugar de encontro. E todo homem de Deus e mulher de Deus precisa de um encontro. E agora Deus se revela a ele nesse sonho. Deus fala que o céu está tocando agora a vida dele. E ele reconhece. E o reconhecimento é a habilidade dos grandes homens e mulheres de Deus. Ele disse: verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia. Agora Jacó vai se levantar dessa estrada e continua a caminhar. Ele havia trapaceado, e o processo: todos aqueles que trapaceiam serão trapaceados. Está escrito. Se um dia roubamos, seremos roubados. Se um dia trapaceamos, seremos também trapaceados. Pastor, mas eu vim para Cristo. Ei, a consequência permanece. O seu perdão, você será perdoado, mas a consequência vai ficar. Então Jacó havia trapaceado o seu irmão, negociado, mas havia roubado a bênção. Sabe, ele sai daquele lugar.
Deus estava acreditando nele. E agora ele vai andar. Vai se encontrar com a sua esposa, Raquel. E vai cair na mão de Labão. 10 vezes pior do que ele. E isso é chamado de processo. Você trapaceou, agora será trapaceado. E ali, irmãos, ele ficou por muitos anos trabalhando pela sua esposa Raquel. Por quê? Porque quem trapaceia, a Bíblia diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus falou isso para Pedro. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado de Malco, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então agora, irmãos, Jacó está na mão de Labão, que era 10 vezes pior do que ele, trapaceava 10 vezes mais do que ele, tanto que ficou lá anos e anos, mais 7, trabalhando pela sua Raquel. Mas ele passou o processo até o dia de Deus liberar e falar: ei Jacó, volta agora para a casa dos seus pais. E agora Jacó vai voltar para a casa de onde? Dos seus pais. Ele vai sair da terra onde Labão estava, está indo em direção à terra dos seus pais. Labão tenta ir atrás dele, é todo aquele negócio que a gente conhece. Até o dia, irmãos, que um homem que deitou a cabeça sobre um travesseiro, que teve aquela relação com Deus, aquele lugar de encontro, que sabe que Deus veio ao encontro dele e marcou e virou uma chave no espírito dele, irmãos, o homem nunca mais consegue ser o mesmo. Jacó foi empurrando a sua vida, caiu na mão de Labão, irmãos, mas quando ele sai de Labão, a primeira coisa que ele vai fazer, ele está andando, ali Deus vem ao encontro dele. Mas todo homem que é tocado, que os céus tocam o coração dele para mudar de vida, irmãos, para ter uma transformação, para ter uma conduta, para ser uma nova pessoa, Deus não vem mais ao encontro dele. Agora ele está indo ao encontro de Deus. Quando ele sai fugitivo de Labão, ele está andando, ele fala: cara, não estou aguentando mais. Sabe aquele dia, irmão, você fala assim: eu preciso me render, não dá mais, eu brigo com Deus. Sabe aquele dia que você fala assim: sai demônio, sai capeta, e Deus fala: não é o capeta, eu estou aqui te parando. Sabe aquele dia que a gente não é crente maturo, que a gente fala tudo é demônio, tudo é o capeta, tudo isso, e Deus falou: já despojei os principados e potestades publicamente na cruz, eles já foram vencidos, aquele que comigo está vence o mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? A nossa libertação hoje, mas não é mais se libertar de demônios, é nos libertar de nós mesmos. Esse dia chegou uma irmã lá em Uberlândia: pastor, está tendo um curso lá na igreja tal, e a igreja e faz isso, faz aquilo. Eu só ouvindo. Aí acabou, irmã? Acabei. Falei: deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos você tem na igreja? Eu tenho um pastor mais de 10 anos, 20 anos. Eu sou... Benção, irmã. Irmãs, posso falar algo sincero para você? Sabe o que eu penso? Olhando a sua vida, um pouco do que você falou, eu penso que você não tem que se libertar de demônios. Eu penso que você tem que se libertar de você mesmo. Ela começou a chorar, irmãos. E ela se desmontou. E eu falei: eu penso que nós, como crente velho na casa de Deus, a gente tem que se libertar da gente. E ela começou a contar e falou: pastor, vamos marcar um gabinete? Vamos. E ela veio contando toda a história dela, irmãos, de quem ela era, de como as coisas aconteceram. Eu falei: é isso, irmão, é isso. Você entendeu? Não é que eu estou falando da outra igreja, não é que eu estou falando do curso. Pessoas precisam de libertação de demônios, etc. Mas na estatura que nós caminhamos, não estou dizendo também que não tem pessoas 10 anos dentro da igreja que caem endemoniado, cai. O que eu estou falando é que dependendo da maturidade nossa, nós precisamos entender, irmãos, que não é mais demônio que está cutucando a gente. É o nosso ego, o nosso ser, a nossa altivez, a nossa soberba que cutuca a gente, irmãos. A nossa falta de cura, de libertação, muitas vezes. Passamos por coisas, irmãos, e carregamos essas coisas a vida toda, irmãos. Larga essa bagagem nojenta para lá.
Deixa isso para lá em nome de Jesus. É passado, apaga, larga, deixa isso para lá. Corta, irmãos. Porque muitas vezes a gente vai andando, irmãos, parece que tem uma mala pesada amarrada na nossa cintura e a gente vai carregando aquilo. Irmãos, corta. Corta. É libertar-se de nós mesmos. Jacó, Deus o tocou, Deus veio ao seu encontro. Agora ele está saindo de Labão e ele está lembrando-se do seu encontro em Betel. Betel, a casa de Deus. Isso significa aonde o céu se abria. Um homem, irmãos, que é sensível a Deus, ele reconhece que não há mais diabo, demônio, mas capeta no seu caminho, mas que ele precisa se libertar dele mesmo. Agora Jacó começa a reconhecer a sua ruindade, o quanto ele é trapaceiro, a sua essência, que ele foi abençoado na identidade do irmão, e agora ele está caminhando e lembrando-se de Betel, mas ele sabe que lá na frente está Jaboque, o grande vale. O que ele vai fazer, irmãos? Agora o Senhor veio ao encontro dele. Agora ele está andando. E ele vai dizer: eu que não estou aguentando mais. Eu estou me lembrando de Betel. Eu preciso parar agora nesse caminho. E vai dizer a Bíblia que agora Jacó, irmãos, para no caminho que ele está indo em direção à terra de seus pais, que o Senhor havia mandado. Diz a Bíblia que ele vai passar os seus 11 filhos. Ele não tinha tido Benjamim, que era o 12º filho. Ele vai passar os seus filhos, vai passar suas esposas, concubinas, vai passar todo mundo e vai dizer: vai, eu preciso de mais um encontro. Eu preciso de mais um encontro. Sabe quando Deus toca a nossa vida, irmãos? Deus um dia, Ele veio ao nosso encontro. Depois que Ele ativou dentro de nós algo, irmãos, é nós agora que corremos atrás dEle. Tem muita gente, irmãos, 10 anos dentro da igreja dizendo: Deus, vem aqui, eu tô aqui. Irmãos, toma vergonha. É nós que precisamos correr ao encontro dEle agora. Jacó estava caminhando, se lembrando de Betel, a casa do pão, a casa do alimento, a casa do encontro, a casa da experiência, um lugar onde o céu se abriu. Mas ele vai lá, passa pela casa de Labão, mas depois que ele sai da casa de Labão, ele está dizendo: não estou aguentando mais, eu preciso de mais um encontro. Passa mulher, passa filho, passa todo mundo. E diz a Bíblia que na alva vem descendo aquele anjo, que a Bíblia vai dizer o anjo do Senhor, que teologicamente ele era o próprio Deus descendo para estar com ele, porque num momento Deus esteve com ele, e agora ele se rendeu e disse: não dá mais para ser o que eu sou, não dá mais para continuar, não dá mais um dia, não dá mais um mês, não dá mais para ir adiante, eu preciso de ti. Sabe, eu vejo Jacó ali se rendendo, irmão, parando, dizendo: cara, eu não consigo mais caminhar. Não dá, daqui para frente não dá mais. Quem me entende? Um dia, não pastor, empurra mais um pouquinho com a barriga. Mais um mês, não, empurra mais um pouquinho, acho que vai dar certo. Não, deu até aqui, mais um mês, mais um ano vai dar certo. E empurra mais um pouco. Homens que passaram por Betel, eles vão chegar ao dia de dizer: basta, chega, eu preciso de mais um encontro. E nesse encontro não é ele que vai vir ao meu encontro, eu vou ao encontro dele. Diz que Jacó parou naquele lugar e passou todo mundo e agarrou o anjo. Nós conhecemos a história. E agarrado o anjo, irmãos, primeira coisa que o anjo perguntou para ele: qual é o teu? E ele falou: o que significa Jacó? Quem você é? Sou um enganador. Ele havia tomado a bênção na identidade do irmão. Mas um homem que passa por Betel e vê o céu tocando a vida dele, ele começa a mudar e entrar numa realidade espiritual. Porque quando o anjo do Senhor, o Senhor perguntou para ele: quem é você? Ele podia ter barganhado, ter falado qualquer coisa. Mas o homem que quer mudança, ele fala: eu sou o Jacó. E agora ele está dialogando com o Senhor.
E naquela hora que ele disse que era Jacó, diz a Bíblia que o anjo do Senhor vai tocar a vida dele. Por quê? Porque ninguém, irmãos, consegue mudar a sua vida sem andar em verdade. Lembra-se do cinturão? Cinturão da verdade. Isso significa cintura, meio do corpo, equilíbrio. Se você não anda em verdade, você não tem equilíbrio. Pastor, mas muitas vezes é uma mentirinha só para mim fazer um negócio. Labão que você é. Às vezes é uma mentirinha só para mim conseguir uma coisinha com a minha esposa. Labão que você é, nem Jacó. Sabe o que eu vim dizer para você? Eu não vim pregar para você. Eu vim dizer que nós precisamos de um lugar de encontro que mude a nossa história. Que venhamos ser verdadeiros. Que venhamos ter transparência. Não dá mais para caminharmos na identidade que temos de Jacó. Não dá mais, não, pastor, só um jeitinho aqui, é um jeitinho brasileiro, e faz assim, trapaceia daqui, e vai dali. Não dá mais. Deus precisa de uma igreja verdadeira. Deus quer levantar os Israéis da vida. Não, pastor, eu tenho um cliente, ele me liga, eu só dou um jeitinho. Jacó. Não, pastor, só para mim conseguir uma coisa. Jacó. Nós precisamos mudar. Falamos que somos a igreja do reino, a igreja do avivamento, a igreja disso, a igreja do século. Ei, sem verdade não tem avivamento. Sem verdade não vai se levantar os homens verdadeiros de Deus. Pastor, mas se eu contar para minha esposa, ela vai brigar. Brigue! Mas seja verdadeiro. Está com medo? Nós precisamos ser autênticos. Chega de a gente andar numa outra identidade. Chegou o tempo da gente tirar essa capa e mostrar quem somos. Quem tu és? Eu sou Jacó. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu não aguento mais. Sabe o que Jacó fez? Ele saiu de Betel. E eu tenho para mim, as escrituras passam isso para mim, que Jacó estava dizendo assim: cara, eu não estou aguentando mais um passo. Até o dia que ele foi para Jaboque e falou assim: garrei, porque o que Deus começou em Betel, Ele vai acabar em Jaboque. Sabe por quê? Porque aqui ele veio ao meu encontro para ativar algo dentro de mim e dizer: vamos ver se verdadeiramente você quer. Mas em Jaboque é o lugar da decisão, onde todo homem, toda mulher reconhece quem é, agarra o Senhor e diz assim: até hoje eu fui Jacó, mas eu não aguento mais. Não dá mais. Por quanto tempo nós vamos conseguir levar essa vida, irmãos? É só isso que eu queria conversar com vocês. Eu não vim trazer um estudo. Eu vim trazer algo para dividir a igreja. Antes e depois, nós precisamos de um lugar de encontro que venha mudar a nossa história. Chega de se revestir de uma identidade que não é nossa, que nós não temos. Irmãos, em nome de Jesus, tudo que Deus vai fazer, vai nos abençoar, vai ser mediante a verdade. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, tudo, irmãos, é propenso para a gente dar um jeitinho brasileiro. Tudo é propenso para a gente fazer alguma coisinha, mas não dá mais. Ou melhor, nunca deu, né? Mas esse é o tempo que Deus está colocando. Eu te ativei em Betel, Jacó. O que você tem é suficiente agora para você me procurar. Eu fui ao teu encontro, reconhecendo que você era um dos patriarcas, reconhecendo que você tinha valor, reconhecendo de quem você poderia ser. Eu ativei algo em você. Agora, ou você ativa isso dentro de você e vem ao meu encontro, ou você continua da forma que está. Jacó, irmãos, se apaixonou pelo Betel. Jacó se apaixonou por aquele lugar, irmãos.
Até o dia que ele chegou em Jaboque e falou assim: quer saber de uma coisa? Ei, filho, passa todo mundo, vai que eu preciso. Pai, precisa fazer alguma coisa aqui. Sabe, não está dando mais. Vai, passa todo mundo. Mas, pai, passa todo mundo, passa. Pega as mulheres, passa. Vão devagarzinho caminhando, que eu preciso fazer. Irmãos, sabe aquela necessidade da gente olhar para dentro da gente e falar assim: cara, antes de Deus eu botar a mão e Deus, sabe, levantar um paralítico, Deus me derruba por dentro, acaba comigo por dentro que eu sou até hoje. Se nós não andarmos em verdade, nós nunca vamos conseguir trilhar o que Deus tem para nós. Não é de jeitinho em jeitinho, não é de barganha em barganha, não dá. Nós precisamos andar em verdade e sermos transparentes. Eu vou botar só mais um númerozinho naquela cotação, mais um negocinho. É isso que vai te derrubar lá na frente, irmãos, essa vírgula. Ela vai te derrubar lá na frente. Por quê? Porque Deus nos chamou para andar em verdade. O que Deus está pedindo para você eliminar da sua vida, irmãos, elimine, tire da sua vida. Para a gente acabar, Jacó agora agarra aquele anjo. Quem você é? Qual a sua identidade? Quem de fato você é? Eu sou Jacó. Sabe o que ele estava dizendo? Até aqui eu fui esse cara e eu não aguento mais. Eu quero mudança. Até aqui eu carreguei esse peso em mim. Mas eu saí da casa de meu pai fugido, porque meu irmão queria me matar, porque eu errei. Mas um dia eu parei em Betel e Deus se revelou a mim. E agora eu estou aqui em Jaboque. Eu fui até um encontro porque eu preciso de uma mudança. Jacó não precisava, irmãos, de mais um carro. Jacó não precisava de uma casa própria. Jacó não precisava de mais um salário. Jacó entendeu que tudo que ele teria amanhã partiria do seu caráter e da sua essência. Nós queremos alguma coisa aqui, mas nós muitas vezes não entendemos que tudo começa aqui. Jacó entendeu que da sua essência ele poderia ter tudo. Quando o anjo fala para ele: não te chamaras mais Jacó e sim Israel, tudo que estava sobre Abraão e Isaque, a promessa que Deus tinha feito a Abraão: Abraão, tu serás pai de nações, pai de multidões, e do teu ventre estaria a descendência de Israel. Quando Jacó disse: eu sou Jacó, todas as bênçãos de Abraão foram agora conectadas e despejadas sobre Israel. Por quê? Porque o anjo mudou o nome dele. Tu não é mais Jacó, agora Israel. Quem é Israel? Aquele que vai receber a promessa do pai Abraão. Oh, você não está entendendo. Pastor, eu preciso negociar, barganhar daqui, fazer dali. Ei, tem coisa retida que você não recebe, por não dizer que somos o Jacó, que ainda trapaceamos daqui, trapaceamos dali. Mas quando eu digo eu sou Jacó, não dá mais. Deus bota um basta. Deus vai falar: agora eu estou mudando o teu nome. E na tua identidade existem muitas coisas retidas que vai vir para você. Tem muita coisa retida do pai Abraão que vai desmoronar sobre você. E agora ele fala: agora eu sou o Israel. Para a gente acabar, a Bíblia diz assim: e tocou o anjo na juntura da sua coxa. Diz a Bíblia que ele andou mancando. Sabe por que Jacó andou mancando? Isso aqui é só para os espirituais. Pastor, mas Deus aleijou o cara. Oh, entenda, o negócio aqui é... Todo homem que Deus toca, ele começa a andar diferente. O fato dele andar agora com a juntura da sua coxa mancando era a realidade de Deus. Agora eu te toquei de verdade. Pastor, mas espera aí, o cara está quase aleijado. Entenda como você quiser.
Se ele precisava dar uma mancada para lembrar que agora ele recebeu um toque de Deus e que ele era Israel, agora ele está mancando e dizendo: eu aqui dentro sou Israel. Oh, irmãos, essa é para poucos. E agora o cara está mancando e dizendo: eu sou Israel. Aqui dentro eu sou Israel. Porque todo homem que de fato Deus toca, ele anda diferente. Não dá para andar da mesma forma. Ele está andando. O que é isso, Jacó? É a marca que Deus deixou em mim. Aqui dentro agora eu sou Israel. Segunda coisa, a Bíblia diz que até hoje, se você pegar a Bíblia, não se come da juntura da coxa dos animais em Israel até o dia de hoje. Por causa de quem? Jacó. O homem que é tocado por Deus. Irmãos, eu sou apaixonado por essa história. Depois de um Betel, o cara fala: eu preciso de um jaboque, de um encontro, de um confronto, de uma pancada. Eu preciso realmente mudar minha raça. E o cara para e agarra a Deus e fala: eu não vou te soltar não, eu não te largo. Porque tu foi lá em Betel lidar comigo, agora eu vim encontrar contigo e eu quero o que é meu, que me pertence. Muda a minha história, o meu caráter. E Deus pá, toca a juntura da coxa. Agora tu é Israel. Ele falou: uau. Até hoje, em Israel, se você for em Israel hoje, não se come da juntura da coxa dos animais. Porque todo homem que é tocado por Deus, ele estabelece uma cultura no meio do povo. Por que o judeu chega lá hoje? Por que você não está comendo a juntura da coxa dos animais? Por causa de Jacó. Se você pegar um voo agora e for para Israel, a juntura da coxa dos animais não comemos. Por quê? Por causa de Jacó. Ele estabeleceu uma cultura até os dias de hoje. Sabe o que ele estava dizendo sobre cultura? É o tempo da gente absorver a cultura do céu e estabelecer na terra. Homens de governo, homens que têm revelação, homens que caminham em lugares de encontro com Deus. Eles recebem uma cultura que estabelece sobre um povo. Então não é mais a cultura de Minas Gerais, não é mais a cultura do Rio de Janeiro, não é mais a cultura brasileira que está para sair daqui, está para sair daqui. É a cultura do céu que vem sobre nós, estabelecendo um novo tempo sobre a terra.